Lucas capítulo de número 22. O verso é 47, o tema da mensagem é cortaram-me a orelha. Pastora Giane, fica em pé. A senhora está fazendo aniversário hoje, fazendo 19 anos de idade. Deus abençoe a senhora. Os bolos mais chiques que existem. Vamos aplaudir Jesus pela vida da pastora Giane. Deus abençoe, pastor. Capítulo 22, verso 47, eu queria lhe pedir que quando eu começar a exposição, você não transitasse, tentasse de todas as formas prestar atenção, tendo em vista que meu tempo vai ser tão reduzido, por culpabilidade minha mesmo, mas eu preciso entregar essa mensagem, não é no muito falar, quando estoura o horário a gente diz isso. 22, 47, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegando-se a Jesus para o beijar, Jesus disse-lhe: Judas, com um beijo há de trair o filho do homem? Com um beijo. Cuidado com os beijos. Ninguém fala nada. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Espada neles. Jesus, verso 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando a orelha, fez o quê? Disse-lhe Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e os anciões que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendes as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora e é o poder das trevas. Eu vou ler o verso 54 ainda. Então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, Yosef bar Caifás, o nome dele. E Pedro seguia de longe. Olhe para cá. Esse fato ocorreu da quinta para sexta-feira. Na verdade, de quarta para quinta-feira. Cronologicamente, na verdade, de quinta para sexta, perdão. Após Jesus celebrar a ceia no cenáculo, levou não todos os seus discípulos até o Getsemane, prensa de azeite. Judas não foi para o Getsemane. Judas mal acabou a ceia, ele evadiu do ambiente e todos achavam que ele estava saindo para comprar alguma coisa, Oswaldinho. Mas não. Ele estava saindo para trair Jesus, vender Jesus por 30 ciclos de prata. Eu já disse algumas vezes que a venda, Tiago, de Jesus e o preço que Judas estabeleceu sobre a venda de Jesus definia o tipo de relacionamento que ele tinha com Cristo. O texto do Êxodo 21 vai dizer que quando um servo era escorneado por um gado, um animal, um boi, o preço ser pago por esse servo ou escravo era 30 ciclos de prata. Esse era o relacionamento que Judas tinha com Jesus. Jesus está dentro do Getsemane. Eu estou no capítulo de número 22, verso 39. O texto diz que os discípulos o seguem.
Porque os discípulos verdadeiros te seguem no Getsemane. Os discípulos falsos nunca vão seguir Jesus no Getsemane. Às vezes nós nos comportamos como Judas Iscariotes, queremos viver o evangelho só da bênção, mas Jesus está dizendo: os meus verdadeiros discípulos entram comigo nos Getsemanes, nos lugares de prensa. Verso 40, e quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Jesus está dizendo que é um momento de guerra espiritual, e a tentação pode fazer você retroceder, abortar o projeto que Deus estabeleceu. O projeto, redobre a atenção, o projeto era Calvário, o projeto era morte de Cristo. Jesus está dizendo: vocês precisam orar, porque o que vai acontecer, vocês não podem abortar o projeto. Preciso que você reflita o que eu vou te dizer. Não importa o que aconteça, não saia do projeto que Deus determinou para você. Ainda que as traições e dores e oposições possam criar uma tentação, não se submeta à tentação do diabo, porque o que ele quer é que você saia do propósito, do projeto que Deus estabeleceu. E o projeto seu é Getsemane, o projeto seu é Gólgota, mas o projeto seu é o terceiro dia ressuscita também. Projeto. Verso de número 42. E disse-lhe, dizendo: Pai, se queres, pode passar de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Agora o 43 mexe comigo. E apareceu um anjo do céu que o confortava, fortaleceu. Você pegou isso aqui? O anjo vem até o Filho de Deus para o confortar, o fortalecer, para ele não retroceder. Se o Filho de Deus, o Deus encarnado, precisou de ajuda celestial para não retroceder, imagine eu e você. Então pare de querer ser uma coisa que você é, super crente. Pare de querer ser uma pessoa que você não é, uma pessoa super do super. Você tem os seus conflitos, você tem as suas fragilidades, você às vezes quer abortar o projeto, mas o céu decidiu enviar um anjo e dizer: não para, não para, não para, não para, continua. Eu fui estudar a expressão grega, não superficial, à base de Strong. Eu tive o cuidado de mergulhar a base do grego koiné e estudar a expressão fortalecer. A palavra fortalecer é abraçar, a palavra fortalecer é conjugar, a palavra fortalecer é pegar na mão. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, o meu filho, como homem, carne e osso, precisou ser fortalecido, ser abraçado, ser empurrado. E é isso que o céu está dizendo. Os dias podem ser terríveis, Rogerinho, mas o céu decidiu: levanta a cabeça, eu estou te fortalecendo, vai! O céu não está dizendo que é fácil, o céu está dizendo: eu estou te fortalecendo no dia difícil. O céu não está dizendo: ó, eu vou deixar tudo fácil. O céu está dizendo: não, eu vou enviar recurso, eu vou enviar fortaleza, eu vou enviar força do céu. Imagina o anjo dizendo: continua, vamos até o fim, não para agora, vamos. Às vezes o céu decide bradar e dizer para você: você pode, não porque você é forte, porque Deus é a tua fortaleza. Verso 44: posto em agonia, os poros se dilatam, em lugar de suor sai sangue. Fenômeno fisiológico raramente acontece. Jesus está num processo angustiante. E eu terminei a mensagem. No meio desse ambiente de sofrimento, olha o verso de número 47. Estando ele ainda a falar, Jesus estava falando com quem? Ninguém sabe mais. Quantos discípulos tinha com Jesus? Quantos? Que 12, o quê? 11. Judas não está lá, puxa. Está vendo? Pegadinha. Jesus está falando com os 11.
e de forma direta com Pedro, Tiago e João, é aqueles que oraram separadamente. Enquanto Jesus está conversando com eles, quem invade o Getsemane? Soldados romanos, representantes legais do imperador, representantes legais na pessoa de Pôncio Pilatos, Herodes. Não só esses, mas vem também representantes da religião, encabeçados por Yosef Bar Caifás. A linhagem sacerdotal está ali. O que é que eles querem fazer? Prender Jesus. Só que olha o detalhe do texto, por favor, isso aqui vai fazer toda a diferença. Se você ama a Bíblia, né? Eu vi um glória, mas também foi o único. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ele estava indo o quê? Ele ia o quê? Grite bem alto, adiante. Mais alto, adiante. Pergunta que não quer calar, por que esse camarada está indo adiante? Pergunta para mim, por quê? Por que Judas está indo adiante? Por que Judas está indo na frente? O que Judas vai fazer na frente? Puxando a comitiva, grite bem alto, puxando a comitiva. João capítulo 18, olha aí, olha a Bíblia como é, sei lá, cara, a Bíblia é tremenda. Põe na tela aí, minha filha. 18:1. E tendo dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, aonde havia ali um jardim, o qual entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Que lugar? Que lugar? O jardim. A pergunta que o texto fez ao meu coração essa semana toda foi: Adson, como é que ele conhecia o lugar? E por que ele não foi com Jesus, decidiu ir sozinho depois com opositores? O problema da vida cristã não é conhecer o caminho do jardim, é com quem você faz parte. Vou falar de novo. O problema não é conhecer o caminho do jardim, é que em grupo você faz parte. O grupo dos opositores ou o grupo de Jesus Cristo. Tem gente que conhece o caminho, fala do caminho. Não, eu sei como chegar no jardim, eu sei como tocar a Deus, eu sei isso, eu sei aquilo. Conhecer como chegar ao jardim é uma coisa. A pergunta é: não era para você estar fora do jardim, já era para você estar dentro do jardim, porque Jesus está lá. A pergunta do texto é o seguinte: ele conhecia o caminho, sim ou não? Quem estava na frente da turma? Você sabe por que Judas vendeu Jesus? Não foi só por causa das moedas. O que Judas queria é que ele nunca teria no ambiente onde Jesus estava. Pergunte o quê? Liderança. Está escrito. E ir adiante. No grupo onde Jesus está, ninguém vai adiante. Pegou ali, só foi a única ali. Vou falar de novo. No grupo onde Jesus está, ele vai adiante e a gente vai atrás. Em todo o colégio apostólico, Jesus sempre dizia: aquele que quiser vir após mim. Judas diz: eu cansei de estar atrás dele, eu cansei de ser liderado. Aí Judas diz: eu vou me rebelar, porque agora eu vou ter meu próprio projeto, meu próprio negócio. Aí ele diz: pode me seguir que eu vou te levar para o jardim. Mas quem está no jardim é maior do que Judas. Quem está no jardim é maior do que o pecado. Quem está no jardim é maior do que a traição. Ele se chama Jesus. Você pode conhecer o caminho do jardim, mas o que Deus honra é motivação, não é quem conhece o caminho. Tem muitos Judas que conhecem um caminho, mas Deus não vai honrar, porque a motivação é errada. Terminei. Grite bem alto: jardim. Dá uma olhada pelo menos para ter assim, onde você está, meu irmão? Você que está em casa, a pergunta que não quer calar é essa: se você conhece o jardim, se conhece o jardim, por que você decidiu não entrar com Jesus? É Deus falando para nós essa noite: por favor, muda de grupo. O seu negócio não é com os soldados romanos. O seu negócio não é com o grupo de Yosef Bar Caifás. O seu negócio é com Cristo.
Pastor Gilmar pegou essa aqui. Ainda que te custe tudo, isso não é nada, porque Jesus é o seu tudo. Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você pode. Aqui na cidade Maf, em casa, pelo menos por 10 segundos. Só aqueles que estão por detrás de Cristo. Ele é o líder da tua história, Ele é o líder da tua família. Não queira estar na frente, o seu lugar é atrás dele. Só que antes, quando há uma invasão, verso 48, Jesus disse: com um beijo há de trair o Filho do Homem. Ei, pessoal, se eu puder acrescentar essa informação na sua vida, me permita. Alguns beijos são mais falsários do que os beijos de Judas. Não se iluda com beijos. Não se iluda com textos bonitos. Não se iluda com declarações. Tem muita gente que te beija, mas está te traindo. Jesus está perguntando: você vai vincular tua traição com a coisa mais sublime que existe? Um beijo. Jesus está confrontando Judas. Verso de número 49. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disse: Senhor, e agora é hora de usar a espada? Presta atenção. Quantos discípulos tinham com Jesus ali? Quantos? Agora é 11, né? Tá vendo? Pega rápido. A maioria desses homens, 11 que estavam ali, nenhum deles veio de uma linhagem de soldados. A maioria era pescador. Só que eles se manifestam e dizem assim: Senhor, é a hora de usar a espada. Jesus disse não. A pergunta que não quer calar é: por que esses camaradas estão com espada? Quem estimulou a comprar a espada não foi o diabo, foi o próprio Deus, Jesus. Olha o capítulo de número 22, verso de número 35 a 38. Leia aí, Jaqueline. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele está falando de Lucas 10, Mateus 10, o primeiro envio. Vai. Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, o que? aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Jesus está dizendo: há um período que você não usa espada, mas há outro período que você precisa ter espada. Evangelho não é só buquê de flores, evangelho também é espada. Agora vai dar problema na situação. Sabe qual é o grande problema? Que a gente tem dificuldade de digerir a mensagem espada, não chata e longa, aquela que entra e divide e separa juntas e medulas e decide tudo. Olha só a continuação do texto, lê. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Isaías 53, 12, é isso que está dizendo. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Jesus disse: tem quantos discípulos aqui? Tem 12. Eles gritaram: tem 2. Jesus disse: não precisa de muito, só 2 vale. 2 espadas. Grite bem alto: espadas. A palavra rofaia em grego significa espada longa. É espada de ataque. Rofaia, espada de ataque. Grite bem alto: espada de ataque. Só que o texto aqui não é rofaia, espada de ataque. É macaira. A palavra grega aqui, macaira, era uma espada pequena, que se utilizava na bainha. É igual o nordestino do cangaço. Já viu o cangaceiro? Lampião, uma bainha e um facão. Era uma espada menor. Aquela macaira era uma espada não de ataque, mas de defesa. Se não der glória, agora eu te pego.
Jesus olhou e disse assim: vamos pegar espadas. Ele não disse rofia, ele disse macaira. Ele disse: eu não quero que vocês peguem espada para atacar, eu quero que vocês peguem espada para defender. Mas como, pastor? Simples. Jesus está dizendo: você não precisa guerrear, eu já guerreei e te dei vitória. Você só precisa defender o que eu já te dei. Liberei a palavra. Você só precisa defender. Como assim, pastor? Vou liberar com mais força. E Davi tinha um valente, e o nome dele era Samar. E Samar se colocou no meio do campo de lentilha, e com uma espada guerreou para defender o que era seu. Com a espada que Deus te deu, defenda seu casamento, defenda seus filhos, defenda a sua família, defenda suas convicções de fé. Você não precisa guerrear, nem arranjar briga, só defenda o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Quando na escola do teu filho uma educadora quiser deturpar o embasamento familiar, você não sai do trabalho para ir para a coordenadoria pedagógica para a guerra. Você não está indo para guerrear, você não está indo arranjar confusão. Você só vai pedir: coordenadora, queria só bater um papo, eu só quero te apresentar minha espada de defesa. Os meus filhos nasceram para um propósito. Eu não vim arranjar briga, nem ferir a senhora. Eu só estou defendendo minha fé. Aqui você não toca, na minha casa você não toca. Aqui é propriedade de Cristo. Tem alguém aqui nesse lugar que tem uma espada para defender o que é seu ou não? Minhas filhas estudaram mais de 4 anos em uma escola confessional. O ano passado tive que tirá-las dessa escola porque ficou muito longe, no Brás. Hoje eles estudam em uma escola aqui na região, uma escola muito boa. Só que eu só matriculei elas depois que eu tive uma conversa com a coordenadora pedagógica, a psicopedagoga. Sentei com elas, não terceirizei, não pedi para ninguém ir, fui eu que fui. Peguei minha esposa e sentei, e ela disse: por que o senhor tanto quer falar antes de matricular? Eu disse: simples, porque antes de matricular eu preciso dizer para a senhora e apresentar a minha espada de defesa. Falar: meus filhos são cristãos, a escola não tem obrigação de ser cristã, só que eu estou de antemão, eu vou ler para algumas coisas para a senhora. Meus filhos não vão participar de festa junina. Eles vão viver aqui, conviver e vão saber. Mas os meus filhos não nasceram para ser caipira e nem tampouco dançar para São João. Os meus filhos são propriedade de Jesus Cristo. A senhora escutou a pedagoga? Sim, pai. Os meus filhos na semana do Halloween não vão se vestir de bruxo nem de bruxa, porque os meus filhos não nasceram para ser Harry Potter. Os meus filhos nasceram para ser Elias, para ser Moisés. Os meus filhos nasceram para ser profeta. Está entendido, professora? Entendido, pai. Professora, coordenadora, se a senhora expor os meus filhos ao ridículo, se algum professor expor os meus filhos ao ridículo dentro da sala de aula, por qualquer atividade extracurricular que queira exigir pontuação aos meus filhos, eu virei aqui novamente e vou lhe apresentar, não a espada de ataque, eu vou lhe apresentar minha espada de defesa. Há um bando de crente hoje em dia que não tem espada mais nenhuma. Nem falar nada. Terminei, chega. Mês que vem eu prego sobre a orelha. É porque... Não. Vamos aqui, eu vou fechar aqui. Eu estou aqui até Jesus voltar. Fica tranquilo. Vamos terminar aqui. Jesus disse: quantas espadas tens aí? Eles disseram: e 2 macairas para defender.
nessa ceia, Deus está perguntando onde está a tua espada de defesa. Isso se chama apologética. Meus alunos de ITEP era para ter dado glória. Jesus está dizendo: cadê a espada apologética de vocês? Eles gritaram: temos duas. Estou com vontade de perguntar isso, pedir para vocês perguntar. Pergunta a mim, por quê? Jesus pegou os 613 leis e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou resumir tudo em duas: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você não precisa guerrear, só usa a espada para defender. Defenda o amor, defenda a causa, defenda o evangelho. Você precisa defender. Você sabe que o texto que está escrito em Efésios 6:12, espada do Espírito, a palavra que está lá não é a palavra espada longa, é macária, espada de defesa. Por que eu preciso defender? Porque Jesus já venceu por você. Vou falar de novo. Por que eu preciso me defender? Porque Jesus já venceu por você. Grite bem alto: eu vou usar a espada. Quando Jesus, os soldados entraram, uns dos discípulos chamado Pedro, quantas espadas tinha? Então uma das espadas estava na bainha de quem? Meu Deus do céu. Podia estar na bainha de qualquer um, irmão. Mas rapaz, podia estar na bainha, ô Pingo, podia estar na bainha de qualquer um. Mas uma das espadas, ou da macária, estava na bainha do Pedrão. E o Pedrão dá problema. Pergunta para mim, por quê? Porque o texto diz que a espada não era para atacar, era para Por isso que quando ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus cura Malco e diz: põe a espada, não é hora de atacar. Você está usando a ferramenta errada, não é para atacar, é para defender. E toda vez que você usa a ferramenta da forma errada, ao invés de promover cura, você promove feridas. Deus não te deu uma espada para ferir ninguém, Deus te deu uma espada para defender a causa. Essa é a ideia do evangelho. Você está usando a espada para quê? Para curar ou para ferir? Eu termino essa mensagem, parte B. Lidiane, próxima ceia. Para que nós juntos possamos entender isso. Diga comigo bem alto: obrigado, Jesus. Grite mais alto: eu preciso de uma espada de defesa. A partir de hoje, espiritualmente, põe uma espada de defesa no seu casamento. Eu vi uma aleluia. Põe uma espada de defesa na sua família. Não queira que sua família seja uma igreja, exemplo, esteja numa rua de crente, mas a sua família precisa ser um pedacinho de céu, porque existe uma espada de defesa na sua casa. Eu vou dar um exemplo básico e oro. Sabe, no meio das guerras sociais, Josué grita e diz bem assim: eu vou apresentar a minha macaira. Eu vi um glória. Alguém disse: que espada é essa? Ele disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que não quer calar: Jesus olhou a cena de uma orelha decepada e disse: Pedro, guarda essa espada. Eu sei que você já ouviu mensagens bonitinhas assim, dizendo: Jesus disse para Pedro guardar porque a decisão de jogar a espada fora é sua. Só que foi o próprio Cristo que disse: tem espada. Jesus não está sendo contra a espada de defesa. Jesus está contra você utilizar a espada fora do tempo ou na necessidade, no propósito errado.